gostaria de agradecer a todos os companheiros que vieram para que junto nós pudéssemos debater sobre o tema principal que o Rotary tem trabalhado no mundo todo, que é a poliomielite. Todos nós sabemos da responsabilidade e da importância que nós temos na nossa atuação como rotariano para que esse objetivo seja alcançado. Dia 5 de agosto de 2018, às 9h30, damos início, então, ao nosso primeiro seminário Rotary e Saúde Pública, e gostaria de convidar a todos os companheiros que, de pé, pudéssemos estar saudando o pavilhão. Gostaria de destacar aqui a presença dos nossos governadores, do Colégio de Governadores do nosso distrito, o nosso companheiro Alcir, o nosso companheiro... Pediria que ficasse de pé, Alcir, por favor. Nosso companheiro Alcir, nosso companheiro Celso, nosso companheiro Jair e a nossa companheira Cristina, Maria Cristina. E gostaria de uma salva de palmas aos nossos companheiros governadores. Gostaria de destacar de uma forma toda carinhosa a um companheiro que vem representando o Distrito 4.470, o presidente do Rotary de Aparecida do Taboado, Danilo Iura e sua esposa, a qual eu peço que fique de pé para que pudéssemos saudá-los. Temos também conosco um dos nossos palestrantes, o nosso companheiro governador do Rio de Janeiro, o companheiro Pedro Durão, que eu pediria que ficasse de pé. E para dar início, eu gostaria de convidar, para fazer uso da tribuna, a presidente da subcomissão distrital da polio do nosso distrito, a nossa governadora Maria Cristina Nucetti Lopes. Bom dia a todos, já cumprimentei, mas cumprimento novamente. Estamos aqui reunidos em evento de muita importância, que essa instituição, cujo tema central está voltado para a saúde, mais especificamente a saúde pública, área para a qual dedicamos muitos projetos e atenção especial. Rotary sempre se dedicou à saúde, patrocinando, contribuindo para que muitos intercambistas desta área, médicos, dentistas, enfermeiros, pudessem oferecer seus serviços em áreas de risco e de muita pobreza, como é o caso da África. Desde a década de 80, Rotary vem trabalhando pela saúde em busca de soluções e tratamentos de doenças que assolam o nosso mundo. Cito, mais especificamente, o combate à poliomielite, à paralisia infantil. Quando, em 1986, uma comissão de rotarianos foi até o governo federal para entregar um cheque de 6 milhões de dólares, foi um grande susto para o presidente, na época, o presidente Sarney. Ninguém acreditava que o Rotary pudesse atingir nível tão grande, tão expressivo para a erradicação da paralisia infantil. De cá para lá, nós temos feito nossa lição de casa, mas fomos relaxando um pouquinho e nos acomodamos na situação, talvez pelo fato da doença não se apresentar mais aqui no Brasil, na Europa, deixando apenas 3 países, que é o Afeganistão, Paquistão e a Nigéria. E o susto agora é nosso. Tivemos notícia de um caso bem perto de nós, da Venezuela. E o Brasil vem apresentando índices baixíssimos de vacinação.
Por isso, temos que acordar, redobrar nossos esforços e ir para as ruas, conscientizar os pais e responsáveis pelas crianças até 5 anos, e até mesmo as autoridades, o poder público, o setor privado, para vacinar esses pequeninos. Se não fizermos isso, jogaremos fora todo o esforço de 3 décadas. Temos o apoio hoje, no mundo, da Fundação Bill e Melinda Gates, nos Estados Unidos. Portanto, a gente precisa aproveitar essa grande oportunidade. Estávamos na contagem regressiva para entrar para a história e sofremos esse baque. Por isso, estamos pedindo que Rotary Clubes e distritos de todo o mundo se organizem em eventos e atividade de combate à pólio. Precisamos aumentar a conscientização pública sobre o papel do Rotary na erradicação da paralisia infantil. Não há cura para essa doença, mas ela pode ser evitada por meio da vacinação. Quero também destacar que neste evento de hoje teremos a oportunidade de ouvir profissionais da saúde que nos darão informações importantes sobre a própria saúde. Trata-se de um seminário enriquecedor que o governador do Distrito 4.480, companheiro Luiz César Rodrigues, teve a felicidade de organizar. Vamos nos unir e continuar o nosso trabalho de formiguinha para fazer com que o mundo seja um lugar melhor, livre de doenças. Vamos cobrar das autoridades que invistam em saneamento básico, limpeza geral das cidades, cuidem melhor do meio ambiente e, principalmente, destinem corretamente os recursos reservados à saúde. Desejo que todos vocês aproveitem ao máximo e saiam daqui com muitas informações que vão nos ajudar. Por favor, não se tenham receio de perguntar o que vocês querem saber ou o que vocês não entenderem. Nós somos responsáveis para passar todas essas informações que teremos aqui hoje para as nossas comunidades. Coloco-me à inteira disposição do distrito, como presidente da subcomissão da Fundação Rotária Pólio, para ajudar no que for preciso. Obrigada, governador Luiz César, pela confiança em mim conferida. Muito obrigada e que tenhamos um excelente seminário. A nossa primeira palestrante desse dia, ela é formada em enfermagem em 2008 na Faculdade de Medicina Regional de Medicina de São José do Rio Preto, tendo feito o seu mestrado na mesma instituição em 2014 e defendeu o seu doutorado em Ciências da Saúde em 2016. Hoje, ela responde como enfermeira interlocutora do Programa Regional de Imunização do Grupo de Vigilância Epidemiológica número 29. Ela que vem representar e indicada pelo secretário de Saúde do Estado de São Paulo, eu convido para nos trazer a palestra desta manhã, mostrando a nós os índices de vacinação alcançada no nosso estado e na nossa região, a enfermeira Isabela Cristina Rodrigues. Bom dia. Então, já fui apresentada, meu nome é Isabela, eu sou enfermeira, trabalho atualmente no Grupo de Vigilância Epidemiológica aqui de São José do Rio Preto, que é uma regional da Secretaria de Saúde do Estado. Então, em nome da Secretaria de Saúde do Estado, eu agradeço o convite, a participação nesse evento, né, o primeiro evento de vocês, e além da oportunidade da gente apresentar os nossos dados, eu também preciso agradecer a oportunidade da parceria. Né? Hoje, a situação de vacinação
atual, que a gente vai ver aqui um pouquinho, exige novas parcerias, exige trabalhos conjuntos, né, para melhorar a situação. Então, eu fui convidada para a gente discutir junto um pouco do nosso cenário aqui regional com relação à vacinação de poliomielite. Antes da gente falar de vacinação, vamos nos lembrar da doença, né? Assim como eu, que sou um pouco mais jovem, tem muita gente mais jovem que não conheceu a poliomielite. A gente nunca viu casos, né, no nosso país da doença. Então, a maioria das pessoas não se lembra, não teve contato, né? Então, essa é a poliomielite. Essa foto é uma foto muito tradicional nos eventos de poliomielite, que destaca um cenário que no nosso país não é mais familiar, né? Mas essa é a poliomielite. É dessa doença que a gente vai falar hoje aí durante o evento. Essa foto também é uma foto muito tradicional nos eventos de pólio, que são os pulmões de aço, né, que as pessoas utilizavam para as consequências, as sequelas geradas da poliomielite, da doença. Então, a poliomielite, ou paralisia infantil, é uma doença viral, é uma doença aguda, caracterizada por um quadro de paralisia flácida, né? Como já dito no início, na abertura, ela ainda é endêmica em 3 países, então ela ainda existe em 3 países, no Afeganistão, na Nigéria e no Paquistão, e nenhum caso ainda confirmado nas Américas, né? No Brasil, não há circulação do poliovírus selvagem desde 1990. E a erradicação da polio, principalmente aqui no Brasil, se deve às ações de vacinação, às parcerias geradas, todo o financiamento do nosso Sistema Único de Saúde. A erradicação da polio no Brasil, ela tem como principal a vacinação, né? A gente tem como principal pilar para essa erradicação a vacinação. Então, as campanhas de vacinação em massa no Brasil, né, que começaram na década de 80, o Brasil recebeu da OPAS uma certificação em 94, o último caso no Brasil registrado foi em 89, o Brasil alterou o esquema de vacinação no ano de 2012, com a introdução de uma vacina com aprimoramento laboratorial, né? Então, antigamente, a gente só usava, até 2012, desculpa, a gente só usava a vacina oral, a polio oral, o Zé Gotinha, né? As famosas gotinhas. A partir de 2012, no calendário de vacinação da rede pública, foram introduzidas doses de vacina de polio injetável, que ela é uma vacina melhor, ela é melhor fabricada, ela traz menos risco, ela é mais segura, né? E, em 2016, o Brasil aderiu ao plano de erradicação da polio. E esse plano, dentre as várias ações que o país assumiu o compromisso de desempenhar, uma delas era a alteração do calendário vacinal para as 3 primeiras doses do esquema básico serem injetáveis. Então, hoje, uma criança, nas primeiras 3 doses, ela não toma mais gotinha. Ela só vai tomar gotinha depois de 1 ano, né? Por conta dos riscos da vacina, dos riscos estudados, do aprimoramento laboratorial das vacinas. E, apesar da vacina existir sempre, e apesar da gente não ter mais casos desde 89, ainda assim, o Ministério da Saúde continua financiando, continua incentivando a vacinação no nosso país, inclusive com campanhas de vacinação, né? Mesmo nós não estarmos com o vírus circulante, mesmo sem o registro de casos. Então, apesar de tudo isso, a saúde continua investindo na oferta de vacinas. E hoje, o Brasil tem muito orgulho de dizer isso, que nós somos referência mundial com os programas de vacinação, porque hoje no Brasil, uma criança até 5 anos de idade, ela recebe todas as vacinas gratuitamente, as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, todas estão disponíveis gratuitamente para as crianças até 5 anos. Não só da polio, né? A gente está falando de todo um programa. Então, hoje, atualmente estão disponíveis no calendário 19 vacinas.
né, todas gratuitas, que são todas as recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Só para a gente nos conhecer melhor, nós trabalhamos numa regional da Secretaria de Saúde do Estado. Então, o Estado de São Paulo, hoje, ele é dividido em regiões de saúde. Tá? Então, são várias regiões de saúde e nós estamos aqui na região de São José do Rio Preto. O nosso grupo de vigilância epidemiológica, ele tem 67 municípios adscritos, todos da região de São José do Rio Preto, Catanduva, Bonifácio e Votuporanga, que é o que a gente chama de colegiado de gestão regional. Então, hoje nós temos 4 colegiados adscritos ao nosso GVE. Tá? Então, nossa regional, número 29. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho dos nossos dados, mas eu também trouxe dados, porque eu sei que tem alguns municípios que são pertencentes ao Rotary de vocês, que não são do nosso, que são de outra regional, não são da nossa. Tá? Mas o cenário é muito parecido, a gente vai ver melhor. Então, hoje, nós vamos falar dos dados dessa região. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da vacina. Para nos situar, hoje, uma criança, ela toma 5 doses de vacina de poliomielite, recomendadas no calendário nacional. Então, hoje ela toma aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses. Ela toma a vacina injetável, tá? Que é o que a gente chama de VIP, que é a vacina contra a poliomielite injetável. E depois, aos 15 meses e aos 4 anos, ela toma a gotinha, que é o que a gente chama de VOP-B. Tá? É a VOP, a vacina oral contra a poliomielite bivalente, tá? Porque ela tem 2 poliovírus. Uma das estratégias que o Ministério da Saúde aderiu dentro do programa, do plano de erradicação da polio, foi a mudança na composição da vacina oral. Então, antes, a gente tinha uma vacina oral trivalente, ela tinha 3 poliovírus, e hoje a nossa vacina oral ela tem 2 poliovírus. Ela é bivalente, tá? Porque um desses poliovírus que existiam na vacina trivalente anterior, ele apresentava um pouco mais de eventos adversos. Hoje, com o melhoramento laboratorial, as novas técnicas de laboratório, conseguiu-se fabricar uma vacina bivalente, que é muito mais segura para as crianças, traz menos eventos adversos. Né? Então, hoje, esse é o nosso calendário de vacinação de pólio para uma criança até 5 anos. E um detalhe. Antes, também, o segundo reforço era feito aos 5 anos, e hoje a gente antecipou aos 4 anos. Também antecipamos a dose do segundo reforço. E vamos falar um pouquinho da cobertura vacinal. Aqui, não sei se dá legível para o pessoal que está mais no fundo, eu trouxe os dados do ano de 2015, 2016 e 2017, do nosso GVE, do nosso estado e do nosso país, para a gente fazer uma comparação do que vem acontecendo. Né? Por que o Ministério Público se envolveu nessa situação? Por que o Ministério da Saúde está tão preocupado? Por que nós estamos aqui hoje? Né? Que gerou esse seminário e todas as ações? Por conta desta queda nos últimos anos. Até 2015, as nossas coberturas vacinais elas eram todas acima de 100%. De todas as vacinas, a gente tinha uma média, né, em torno de 100%. O da polio, em 2015, estava 105% do nosso GVE, e mesmo o Brasil estava 98%, muito próximo do 100%. Né? Ou seja, o que a gente quer mostrar aqui? Que muito próximo dos 100% de crianças nessa faixa etária estavam vacinadas contra a poliomielite. A partir do ano de 2016, a gente teve uma queda, a gente começou a ter uma queda, mas os índices ainda estavam elevados, né? Lá em torno dos 80% no Brasil. Em 2017, a queda já foi importante. A partir de 2017,
esses dados tiveram uma queda importante. O nosso estado ficou com 68%. A nossa regional ainda manteve em torno dos 80%. Os nossos municípios aqui na região ainda estavam em torno de 80%. Mas, de uma maneira geral, em nível Brasil, em nível estado, a queda foi significativa, né? Então, esse número aqui, essa queda importante, foi o que desencadeou toda a preocupação, e por isso estamos aqui. Ainda que o Ministério da Saúde não almeja vacinar 100%. Almeja, a gente almeja, mas a gente sabe que é muito difícil vacinar 100%. Existem inúmeras causas, é difícil, né? Tem vários fatores aí que todos nós conhecemos que é muito complicado atingir 100%. Então, a gente não é tão audacioso assim em querer 100%. A meta do Ministério da Saúde é de 95%, né? Então, esse é o nosso cenário de cobertura vacinal da última série histórica. Mas, mais importante que a gente falar de cobertura vacinal, quando a gente vê um dado de um território muito extenso, como um estado, um país, uma regional, a gente precisa falar de homogeneidade. O que é homogeneidade? Não basta um município ter uma cobertura elevada dentro de uma região. A gente precisa ter vários municípios com uma cobertura elevada. A gente precisa formar cinturões de proteção. Porque, se eu tenho numa regional um município que tem a cobertura alta, o cálculo matemático final, a cobertura vai ser alta, mas a gente vai ter bolsões de vulnerabilidade. A gente vai ter municípios próximos que fazem fronteira e que estão vulneráveis. Então, o cálculo matemático de cobertura vacinal ele é importante, sim, mas quando nós falamos de uma região, de um país, eu preciso me preocupar com homogeneidade. Então, na nossa região aqui de São José do Rio Preto, esse é um mapinha dos nossos municípios, dos nossos 67 municípios aqui da região. E, quando a gente olha um mapa desse, eu trouxe só do ano de 2017, que foi o ano que teve a queda mais importante. Quando a gente olha um mapa desse, o que nos preocupa? Nós temos vários municípios aqui com coberturas elevadas, com mais de 95%. Só que nós temos municípios, olha essa região aqui em amarelo e vermelho. Nós temos bolsões de vulnerabilidade. Nós temos vários municípios próximos que fazem fronteiras, que têm rodovias que cruzam entre si e que estão com cobertura vacinal muito baixa. Então, se o vírus, hoje não é circulante, mas se o vírus voltar a circular na região, essas são regiões de maior chance de apresentar casos. Então, eu posso dizer que, no ano de 2017, a nossa regional teve uma cobertura de 86%. Abaixo da média, mas é uma cobertura boa, né? Porém, esse cálculo matemático ele não é suficiente quando a gente fala de homogeneidade. Nós ainda temos muitos municípios com coberturas muito baixas. E isso deixa espaços territoriais vulneráveis para a circulação do vírus. Tudo bem? Será que é interessante a gente falar todos os nomes? Sim? Não trouxe todos os nomes porque, né, falei, não sei se a gente poderia... Então, tá, vamos lá. Eu também não vou conseguir ler todos aqui. Riolândia, Américo de Campos, Tanabi, Sem, Orindiúva, Guapiaçu, Mirassol, Paraíso, Zacarias, Adolfo... Não, aqui é Planalto, Zacarias, Adolfo, Novo Horizonte. Aqui eu não vou conseguir ler. Esses daqui.
Mas acho que esse já não é da região de vocês, né? Que é mais a região de Catanduva. Pega também. Mas, assim, independente de o município, né? Não vou individualizar, culpabilizar uma pessoa, né? Estamos todos no mesmo barco. Mas é importante a gente analisar o território de uma maneira geral para nos atentarmos a isso. A gente não pode olhar só o número de cobertura. Muitas vezes, na mídia, é divulgado só cobertura. Ah, estamos com 100%. Pode ser que esse cálculo de 100% seja de 1 ou 2 municípios. E aí nós temos vários outros muito ruins. Tá? É isso que é o mais importante. E aqui da nossa região. Né? Então, da nossa região, ó, de 2013 a 2017, é visível essa queda da homogeneidade também. Além da queda na cobertura vacinal, a gente também está tendo uma queda nessa homogeneidade, no número de municípios que está com a cobertura baixa. Então, ó, no ano de 2013, nós tínhamos uma cobertura de 107% e tínhamos uma homogeneidade de 82%. A meta para a homogeneidade que o Ministério preconiza é em torno de 70%, 75%. Né? Então, ó, no ano de 2013, nós tínhamos uma homogeneidade alta também. Nós tínhamos vários municípios com a cobertura boa. A partir de 2014, a queda na homogeneidade já começou a aparecer. E olha aqui, isso que eu estou tentando ressaltar a vocês. A cobertura no ano de 2014 era 104%, mas a nossa homogeneidade já tinha tido uma queda. Então, por isso que a gente não pode olhar só a cobertura. No ano de 2015, a nossa cobertura continuou 105% e a gente manteve ali a homogeneidade, mas, a partir do ano de 2016, ainda que a nossa cobertura fosse de 89%, a nossa homogeneidade foi de 47%. Então, muitos municípios estavam com a cobertura muito ruim. E, no ano de 2017, essa homogeneidade se manteve muito baixa. E é isso que mais nos preocupa. Estamos, hoje, com bolsões de vulnerabilidade na região. Temos vários municípios próximos que estão com a cobertura baixa, com crianças vulneráveis. Com relação aos distritos que são adscritos ao Rotary, 4.480, não trouxe de cada um, mas depois eu posso disponibilizar para vocês. Esses dados são de domínio público, estão no site do Ministério da Saúde, mas eu trouxe um panorama geral da região de vocês, desde 2013 também, para a gente pensar junto. No ano de 2013, a cobertura dos municípios do Rotary, apenas, ficou em torno de 102%, e a homogeneidade, 67%. Baixa, abaixo da média, da meta, mas ainda estava ali muito próximo. A partir do ano de 2014, a queda já começou a ser mais significativa. Em 2015, se manteve um pouco elevada, mas, assim como no país, assim como no Estado, assim como na nossa regional, a partir do ano de 2016, é que os índices tiveram uma queda importante. Né? Isso não é uma exclusividade do Rotary, isso é o cenário nacional. Foi a partir do ano de 2016 que nós tivemos essa queda de cobertura e homogeneidade. E o ano de 2017, a gente encerrou com uma homogeneidade de 23%. Baixíssimo, né? Super preocupante. E por que a partir de 2016? Né? Quais as possíveis hipóteses? O que a gente pode pensar como motivo para essas quedas todas nos índices? Primeiro, que o sucesso das ações de imunização causou uma falsa sensação de que não precisa vacinar. Como a nova geração não conheceu a doença, a gente não teve contato com doentes ou com sequelados,
Os profissionais de saúde que estão entrando no mercado, médicos, enfermeiros, não tiveram na faculdade, no estágio, nas residências, esse contato com a doença. E ouve-se falar que não tem mais pólio no país. Se não tem mais pólio, por que a gente precisa vacinar? Se não tem mais a doença, por que a gente precisa fazer campanha de vacina? Então, essa falsa sensação de segurança acabou culminando em baixas coberturas. Pode ser, né? A gente não pode afirmar nada. São hipóteses que o Ministério da Saúde levanta, que existe uma falsa sensação de que a doença não existe, então a gente não precisa vacinar mais. O desconhecimento sobre a importância das vacinas. Ainda hoje, apesar das vacinas serem gratuitas, todas as vacinas disponíveis gratuitamente na rede pública, muita gente ainda não sabe que é importante, ainda não acredita na importância da vacina. Vacina não é uma prioridade nas agendas individuais. Não estou falando de gestão, estou falando individualmente, enquanto sociedade, enquanto cidadão, vacina não é uma prioridade. A gente vê isso, inclusive, com os registros de vacinação. Quem trabalha, e tem algumas pessoas que trabalham, vão concordar comigo. A gente tem muita dificuldade lá na unidade de saúde com carteirinha de vacina. Se a gente for perguntar aqui quem tem a sua carteirinha de vacina, poucas pessoas vão ter. A gente perde, a gente não sabe onde guardou. Vacina não é uma prioridade individual. Estou mentindo? Então, isso acaba culminando. Claro que estamos aqui entre adultos, mas existem doenças que também estão voltando na nossa faixa etária por conta dessa. A gente tem muita dificuldade com essa relação com vacina e tudo mais. Então, isso também pode ser, essa cultura de não ter a vacina como uma prioridade, também pode ter resultado nesses índices tão baixos. Outro fator importantíssimo que a gente também vem tentando trabalhar com os gestores são os horários de funcionamento das unidades de saúde. Os horários e toda a questão de gestão da atenção básica. Nós também estamos enfrentando muitos problemas na atenção básica. Hoje, a maioria das unidades de saúde funcionam das 7 da manhã às 5 da tarde. Ou seja, no horário de comércio, no horário que a gente trabalha. Então, é muito complicado hoje uma mãe levar o filho para vacinar, porque ela trabalha no comércio, ela trabalha na indústria, das 7 às 5. Então, hoje, isso também é um fator que precisa ser repensado. O Ministério da Saúde, nos últimos anos, tem investido em financiamento, em alguns financiamentos, para ampliação do número de salas de vacina. Então, vários municípios que até 5 anos atrás tinham 1, 2 salas, hoje tem 4, 5, 6 salas de vacina, porque o Ministério da Saúde andou financiando esse aumento. Só que, depois desse financiamento, o Ministério da Saúde viu que não melhorou as coberturas vacinais. Ou seja, não é o problema de ter mais salas. Não basta ter mais salas em número. A gente precisa ter um processo de trabalho mais efetivo. Então, hoje, repensar os processos de trabalho na atenção básica é pauta de várias discussões. Horário de funcionamento, quadro de funcionários. Antigamente, nem tão antigamente assim, alguns anos atrás, trabalhava-se uma pessoa na sala de vacina. Era uma senhora que a vida inteira trabalhou lá, que vacinou o filho, que cresceu, que vacinou o neto, vacinou a cidade inteira. Hoje, essa profissional ela não consegue mais ficar sozinha numa sala de vacina. Porque hoje nós temos 19 vacinas no calendário, nós temos um registro informatizado. Hoje a demanda é muito maior. Então, são situações que a gente precisa repensar. Hoje, uma criança de 2 meses,
se o profissional da sala de vacina fizer todas as vacinas recomendadas para a idade e fazer todos os registros que são recomendados para a idade, essa criança fica, no mínimo, 40 minutos numa sala de vacina. Né? Existem estudos que já mostraram isso. Hoje, uma criança de 2, 4 ou 6 meses, se tudo for feito, todas as orientações forem dadas, essa criança fica, no mínimo, 40 minutos na sala. Então, são situações que a gente precisa repensar. Isso acaba impactando nas coberturas vacinais. Todo mundo tem pressa, sai correndo, aí não quer esperar, não quer ficar na fila. Então, essas fragilidades na atenção básica hoje também precisam ser discutidas. E uma delas é o horário de funcionamento. E o assunto que está em pauta, né, em todos os eventos, são as fake news. Hoje, com as redes sociais, a gente teve várias possibilidades de parcerias, de conhecimento, né, de unir mais as pessoas. Por outro lado, as pessoas não leem todas as reportagens, só compartilham as manchetes, e aí aquela notícia vira uma verdade absoluta. O áudio do WhatsApp, em 1 segundo, atingiu milhões de pessoas e virou verdade absoluta. O Facebook parece que virou noticiário, né? Deu no Facebook, como se deu no Jornal Nacional. Deu no Facebook, é verdade absoluta. E isso também tem impactado seriamente, não só na vacinação, mas em várias ações na área da saúde, em vários pilares aí na área da saúde, as fake news têm complicado o nosso trabalho. O Google virou o mestre de todos nós, né? Quem nunca procurou no Google o seu resultado de exame, que jogue a primeira pedra, né? A gente pesquisa no Google e se está no Google é verdade. Então, isso é muito complicado hoje para as ações de vacinação. As fake news têm nos prejudicado muito. Existem linhas filosóficas, existem linhas de vida alternativa, existem linhas religiosas que são contra a vacinação. Mas esse estar contra a vacinação não é algo novo. Não começou no ano de 2016. A gente tem essa linha filosófica, religiosa, há décadas. E isso nunca impactou na cobertura vacinal. Essas linhas filosóficas, elas sempre existiram, só que era uma parcela da população muito pequena. Era uma porcentagem que não impactava na circulação dos vírus. Hoje, com as fake news, hoje, com as redes sociais, as mídias sociais, muitas pessoas não necessariamente fazem parte dessas linhas filosóficas, seguem essas doutrinas, porém, não têm conhecimento suficiente, né? Não foram sensibilizadas, não tiveram contato com as doenças e acreditam em todas as manchetes que são veiculadas e compartilham sem ler, sem entender muito do assunto, mas se deu no Facebook é porque é verdade. Né? E isso tem impactado. E, por isso, tudo que a gente falou, que o Ministério da Saúde vem pedindo apoio de setores, né, do terceiro setor, do Rotary, do setor privado, de várias parcerias, de outros ministérios, inclusive, Ministério Público, Ministério da Educação, tem se envolvido nessa questão das coberturas vacinais. Né? Então, readequação dos horários mais compatíveis com a rotina atual, reforço com as escolas, com as creches, com ambientes que potencializam a mobilização, igreja, centro espírita, né, os líderes religiosos em geral, os influentes em algumas regiões, pessoas que são importantes em regiões de diferentes setores, estão sendo convidadas a discutir vacinação. E manter o sistema de informação atualizado. No ano de 2016, nós iniciamos no país todo a informatização dos dados de vacinação. Porque até julho de 2015, até meados de 2015, os dados de vacinação eles eram totalmente manuais.
Então, registrava-se na carteirinha, registrava-se nas fichas todas e enviava os dados para o Ministério da Saúde, cada unidade, cada município, enviava os dados do Ministério da Saúde, até enviava por computador, mas eram dados que eram somados pela própria unidade, eram apenas números. Então, a unidade vacinou nesse mês 10 crianças de pólio, e mandava-se isso para o Ministério. Só que isso precisava ser aperfeiçoado. A gente, como eu já disse, não existe a cultura de guardar carteirinha. A gente ainda não aderiu à cultura de que carteirinha vacinal é um documento, né? E, por isso, a gente tinha pessoas que estavam sendo vacinadas várias vezes sem necessidade e pessoas sem vacina. Então, a gente tinha os dois extremos, até por falta de informação. Por conta disso, o Ministério da Saúde implantou um sistema de informação online, a partir do ano de 2015. E esse sistema, além de ser online, ele é nominal. Ou seja, se eu vacinei hoje no município de São José do Rio Preto, o município vai registrar o meu nome no sistema e as doses que eu tomei. Se eu perder a carteirinha e eu mudar lá para o Rio Grande do Sul, e chegar lá no Rio Grande do Sul, na sala de vacina, a pessoa que está lá, ela pode acessar o sistema e procurar a minha carteirinha pelo meu nome, pelo meu cartão do SUS, e encontrar as vacinas que eu tomei no município de São José do Rio Preto. Isso evitaria que a pessoa tomasse várias vacinas sem necessidade, e também evita que pessoas fiquem sem vacina, porque, como é nominal, a gente tem como pesquisar, fazer uma busca ativa, casa a casa, enfim. Então, o sistema de informação nominal foi um avanço para o nosso país imenso, né? A gente espera, claro que agora a gente ainda está em fase de transição, nosso país é muito grande, então, tem estados que ainda não conseguiram aderir totalmente ao programa, a gente ainda está em fase de transição, e o Ministério da Saúde acredita que a gente demora em torno de uns 3 anos para que fique homogênea esse processo de trabalho. Mas isso foi impactante nos serviços de saúde. E, coincidentemente, a partir do ano de 2016, que foi o ano de real implantação do sistema, as coberturas vacinais caíram muito, né? Então, paralelo às baixas coberturas, a gente teve a implantação do novo sistema de informação. Então, também acredita-se que o sistema de informação tem alguma relação com essas baixas coberturas. E aí, alguns municípios argumentam isso. Os municípios que têm baixas coberturas argumentam isso. Que eles não conseguiram lançar todas as doses, porque o sistema ele é online, então depende de velocidade de internet, depende de funcionário para digitar, ele exige várias informações, ele é um sistema complexo, ele exige a digitação de muitas coisas. Então, a gente também acredita que isso tenha uma relação, né? Por isso que o Ministério da Saúde tem pedido para os gestores, os municípios, manterem o sistema atualizado de vacinação, que chama SIPN-Web, né? Então, isso também está em pauta nas discussões. Se todos os municípios digitarem todas as fichas corretamente, aí sim a gente pode falar que a cobertura vacinal não tem uma relação com o programa. Mas hoje a gente sabe que tem. A gente ainda tem algumas dificuldades com ele. E, por conta de tudo isso, né, a gente não... O ano passado, no ano de 2014, foi a nossa última campanha de vacinação de gotinha no país. Nos anos de 2015, 16 e 17, a gente não teve campanha de pólio. A gente teve campanha de multivacinação. A campanha de vacinação de pólio, ela sempre acontecia no segundo semestre do ano. O primeiro semestre a gente tinha uma campanha, no segundo semestre a gente tinha uma segunda campanha. Aí, nos últimos anos, a gente começou a ter só uma campanha de gotinha, no segundo semestre, e ela aconteceu a última vez no ano de 2014.
2015 para cá, a gente teve campanha de multivacinação, que era uma campanha chamando as mães a trazerem as carteirinhas para atualizar as vacinas. E isso, nos primeiros anos, foi muito impactante até para a população, porque as mães chegavam na unidade e aí o profissional falava que a carteirinha estava em dia, podia ir embora. E a mãe falava, mas não vai tomar gotinha? Ele veio para tomar gotinha. Não vai tomar mais gotinha. Então, a gente teve, nos últimos anos, não teve mais essa campanha. Mas, por conta das baixas coberturas, por conta dessa imigração que a gente está tendo, da globalização, né? Vários países aí com refugiados, inclusive nós, inclusive a nossa região, a gente recebe muitos refugiados, que vêm de países, inclusive, que ainda têm o vírus circulante selvagem. Então, por conta de todo esse cenário que a gente vem discutindo, neste ano de 2018, iniciamos a campanha de gotinha de novo, a campanha de poliomielite ontem, dia 4 de agosto, no estado de São Paulo. Oficialmente, a campanha começa oficialmente no país, a campanha começa no dia 6 de agosto, que vai ser segunda-feira, e o dia D, que a gente chama, né, o sábado de vacinação, vai ser no dia 18. Mas o estado de São Paulo, se precavendo, optou em iniciar a campanha no dia 4 e ter o primeiro dia no dia 4. Então, o nosso estado vai ter 2 dias de vacinação. Tivemos ontem, dia 4, e o próximo, dia 18. Que acho que vocês têm algumas ações em parceria com a gente, né? Então, por isso que aqui está de 6 a 31, porque esse é o quadro do Ministério, de divulgação da campanha do Ministério da Saúde, né, para crianças de 1 a menores de 5 anos, 4 anos, 11 meses e 29 dias, para tomar a vacina da gotinha, né? Ontem, aqui na nossa região, nós vacinamos em torno de 7% da população, né, até o final da tarde. Eu nem coloquei nos slides, porque nós terminamos ontem no final da tarde. Vacinamos de polio em torno de 7% da população, mas isso não significa que nós vacinamos 7% dos faltosos. Não, porque a vacinação está sendo indiscriminada. Ela está sendo para todas as crianças, independente do esquema de vacinação. Então, se ela está com vacina atrasada ou não, ela vai nessa faixa etária de 1 a 5 anos, ela vai tomar gotinha. Então, das 56 mil e poucas crianças da nossa região, nós vacinamos ontem em torno de 7%. Né? O movimento foi fraco em algumas unidades, mas a gente também acredita que, por falta até de saber, porque na mídia está falando que vai começar o dia 6, né, só alguns jornais locais, rádios locais, os municípios que divulgaram que teriam o dia D, mas em rede nacional está falando dia 6. Então, a gente acredita que talvez isso tenha ontem impactado. Muita gente nem sabia que estava tendo a vacinação ainda, né? Então, começamos ontem a campanha de vacinação e esperamos que ela tenha bons resultados até o final do mês, em parceria com vocês e com vários setores, para a gente atingir melhores coberturas e evitar quadros de volta de doenças antes já eliminadas, controladas. Então, me coloco à disposição para perguntas, para discussão, para a gente trocar ideia junto. Esse é o nosso contato. Se quiserem, fiquem à vontade. Então, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a palestrante? Ok, vamos começar ali com ela. Quando você falou sobre o sistema informatizado, das carteirinhas, o Estado de São Paulo já está à frente disso? Eles já tem esse sistema? Ou Já. Porque ainda no meu município, lá em Pernambuco, eu vejo que eles não informam, eu não sei se eles têm, só que eles não informam isso. Sempre que a gente vai fazer vacinação, que eu trabalho também dentro de uma faculdade, a gente leva a vacinação para os alunos. O que nós temos que orientar é que eles não têm a carteirinha para procurar a unidade, para ver se tem aquela ficha espelho ainda, para tentar achar a cópia, senão ele vai ter que começar a vacinação novamente. O que tem acontecido? Nós começamos a implantar em agosto de 2015, mas oficialmente todo mundo tinha que começar em 2016.
Mas até a gente treinar todo mundo, comprar computador, nós começamos em agosto. Só que a orientação do Ministério era assim, que a gente não precisaria digitar no sistema todo aquele arquivo que a unidade tem. Porque as unidades têm aqueles gavetões cheios de ficha, vários arquivos, né? Seria impossível um município como Fernandópolis, por exemplo, que é um município grande, passar limpo, vamos dizer assim, todos aqueles registros no sistema. Então, a orientação do Ministério era começar a digitar a partir daquele momento. Então, quem viesse vacinar daquele momento em diante, começar no sistema. Alguns municípios menores, eu sei que o gestor falou, não, nós vamos digitar tudo. Tem município que é pequeno, que o registro é menor, passou tudo a limpo. Os outros municípios deram como prioridade criança, gestante, adolescente, agora com HPV. Então, alguns municípios priorizaram alguns grupos e digitou tudo daqueles grupos. Os adultos, não. Foi conforme a demanda. Então, teve a campanha de febre amarela, a gente digitou as doses de febre amarela, né? Não passou toda a carteirinha limpa. Então, isso é uma coisa. Eu não posso falar que o Estado de São Paulo está à frente do país, porque nós somos o último estado a aderir ao sistema, né? Outros estados já estavam utilizando antigamente, só que o Estado de São Paulo preferiu aguardar um pouco, porque o sistema estava dando muito problema. Então, preferiu esperar o sistema se adequar melhor para começar a usar. Então, nós não estamos à frente, nós somos o último a começar. Por outro lado, alguns municípios maiores, eu não conheço Fernandópolis, mas eu acho que pode ser, alguns municípios maiores já utilizavam um sistema de informação próprio, que eles compraram, que era só do município. O município de Rio Preto, por exemplo, utiliza um sistema que é só do município. E já digitavam esses dados antes. Quando veio o sistema do Ministério, eles optaram em continuar só com o seu sistema. Eles não aderiram ao sistema do Ministério, com o compromisso de enviar os dados do seu sistema próprio para o Ministério mensalmente. Só que isso teve alguns impasses, né? Porque alguns programas, essa questão de informática, alguns programas dos municípios não conversavam aí na questão de programação, de configuração, com o sistema do Ministério. Então, a gente teve, sim, vários municípios que usam... O município de São Paulo, por exemplo, a capital, é um município que impacta muito nas nossas coberturas vacinais, porque é o mais populoso, é o maior número de salas. E eles são um município que tá tendo muito problema com isso, porque o sistema próprio não conversa direito com o sistema do Ministério. Então, por isso que o Ministério fala que a gente vai demorar aí uns 3, 4 anos para se adequar totalmente. A gente ainda apresenta vários problemas nesse sentido. Por isso que um adulto, por exemplo, perdeu a carteirinha, ele vai ter que ir até a unidade, ele vai ter que procurar lá na ficha registro, alguns municípios já digitaram, então a gente ainda tem, sim. Era isso? Os poliovírus selvagens estão erradicados desde 90. Né? Mas nós temos também poliovírus que são derivados de vacina. Eu queria que você falasse, a critério de informação, no Brasil, existe algum levantamento de qual é a frequência desses poliovírus, o 3 atenuado e o 2 também, qual é o risco de causar poliomielite dependente desses vírus com essa baixa cobertura vacinal? Olha, eu não trouxe números, mas as vacinas, elas são consideradas seguras. Elas apresentam uma efetividade em torno de 95%. Ou seja, a gente tem um 5% de risco de alguma sequela de um poliovírus vacinal, porque a vacina ela é de vírus vivo, né? Então, atenuado, mas é um vírus vivo. Então, existe, sim, um risco em torno de 5%. De apresentar sequelas da vacina.
Eu não tenho números para te passar de quantos casos a gente já teve de vírus vacinal. Na nossa região, nós tivemos alguns casos, sim, da criança desenvolver a doença por conta da vacina, né? São fatalidades. Os números aqui na nossa região foram muito pequenos, mas existiram, sim. Porém, no mundo, em outras regiões, esse número foi maior. E, por conta desse número maior de casos de poliovírus vacinal, é que uma das ações dentro do plano de erradicação da polio, pela OPAS e pela OMS, estava a mudança da composição da vacina. Tiraram o poliovírus 2, que era ele o considerado de maior risco, e hoje a vacina ela é bivalente. Inclusive, no ano de 2016, quando esse plano foi instituído no nosso país, nós fizemos o recolhimento da vacina, né? Nós recolhemos a vacina trivalente dos municípios que ainda tinham algum estoque. Essas vacinas elas foram descartadas e foram compradas vacinas com a composição nova bivalente. Então, assim, no nosso país eu não tenho um número, mas até onde eu sei, os números em outros países foram maior, e por conta disso, a OPAS e a OMS colocaram a mudança na composição da vacina como uma obrigatoriedade no mundo. Então, hoje, os laboratórios não fabricam mais VOP trivalente. Todos fabricam só a VOP bivalente. E a tendência que a gente observa é que a vacina oral ela vai ser descartada. É uma meta, né? Aos poucos, todas as doses serão injetáveis, porque injetável, apesar de ter o desconforto de ser injetável, e muitas mães reclamam, né, que a criança foi esperando a gotinha, chega lá, toma uma injeção. Apesar desse desconforto, a vacina injetável ela é mais segura do que a vacina oral. A gente ainda não sabe em quanto tempo isso vai acontecer, essa substituição, até porque existe a questão ecológica do vírus oral, né? Do vírus oral ele ser circulante, o vírus oral vacinal, o vírus bom, né? Então, a gente não sabe o que o Ministério da Saúde, junto com a OPAS e com a OMS, o que eles pretendem. Mas a gente sabe, sim, que a tendência é que todas as doses sejam injetáveis. Nós começamos com a substituição das 2 primeiras doses só. Aí depois... Não, primeiro nós começamos só com a primeira dose. Fazia só a primeira injetável e as outras orais. Aí, passado alguns anos, as 2 primeiras passaram a ser injetáveis e depois as orais. Hoje, as 3 primeiras são injetáveis. Então, aos poucos, o Ministério tem comprado, mas isso depende, né, de financiamento, de produção dos laboratórios, né, e tudo mais. Então, aos poucos, sim, a injetável ela vai ser totalmente do calendário. A VOP, o Zé Gotinha vai aposentar. Né? A gente brinca que o Zé Gotinha ele vai aposentar aos poucos. Mas, infelizmente, eu não tenho números para te passar de número de casos. Assim. Bom dia. É só para reforçar uma informação que você passou e confirmar, porque você acabou falando que a eficácia da vacina é 95% e que 5% ficam doentes. Isso não é verdade, né? É que 5% não conseguem ficar protegidos, né? Que ficam doentes. Senão a gente leva essa informação para frente. Obrigada, é isso. Não é que necessariamente 5% ficam doentes, mas existe 5% de pessoas vulneráveis, que podem não se imunizar ou que podem ter algum evento adverso, né? E que não necessariamente esse evento adverso seja a polio vacinal, também não, né? Pode ser um evento adverso leve. Para nós, rotarianos, a revelação das cidades de baixa cobertura é fundamental para que a gente possa tomar atitudes de conscientização. Isso tem que ser revelado para nós, para que a gente possa trabalhar em cima disso, né, governador? Eu não trouxe, achei que, sinceramente, fiquei com medo, né, de expor os municípios, enfim, a gente não... Né, é a nossa primeira parceria, então não trouxe, mas meu colega vai falar depois
de todos os municípios que estão baixo, né? E aí, qualquer coisa, se não tiver todos, eu posso disponibilizar para vocês sem problema. Tá? Pois bem, vamos agradecer a nossa palestrante, Isabela, pelo ter se disponibilizado de vir, nesta manhã de domingo, nos passar essas informações que serão importantíssimas para que nós possamos, como rotarianos, auxiliarmos o Ministério da Saúde, a Secretaria do Estado, a melhorarmos o índice de cobertura que nós temos tido e, com certeza, seremos um parceiro forte em busca de uma proteção das nossas crianças. Eu peço uma salva de palmas à nossa presidente.